Opa, e aí, eu sou o Eren, e bom, o título desse vídeo já é meio que uma piada, porque bizarro já tá no título desse anime, então não é surpresa pra quem assistiu dos momentos que eu vou falar aqui. Agora, pra quem não conhece, aí pode se surpreender um pouco. E pra quem não conhece, Jojo é primeiramente um mangá que foi publicado em 87, na real, o primeiro volume dele, porque Jojo até hoje está sendo publicado. Nesse mangá, o foco é fazer cada coisa mais criativa que a outra, e isso gera muitas cenas onde você se pergunta o que você tá lendo ou assistindo. E isso que é bom nessa obra, você acha que vai ter uma luta normal e bum, acontece uma coisa que nem faz sentido. Isso torna o Jojo um anime cheio de bizarrices e único. Mas antes de realmente começar o vídeo, você sabe outra coisa que é bizarra? 80% do pessoal que me assiste não é inscrito. Eu sei que eu não sou um canal grande para pedir esse tipo de coisa, e também eu sei que eu tava vacilando bastante na frequência, mas agora é sério, eu realmente descobri a receita do Mewing, e eu vou postar com frequência de agora em diante. Eu sei que eu já falei bastante sobre isso várias outras vezes, mas agora é realmente sério, então se vocês puderem me dar outra chance, eu realmente agradeço. E agora, sem mais enrolação, vamos ver a bizarrice em Jojo. Certo, essa não é uma cena, mas é sobre um personagem em si, e serve muito para apresentar o que vocês vão ver enquanto assistirem a obra. Isso acontece na parte 2, exatamente bem no início de Jojo. E bom, essa parte se passa em 1978, e nesse tempo estava acontecendo uma coisa bem pequena chamada Segunda Guerra Mundial, onde foi marcada por um bigodudo e aquele partido que vocês sabem qual. E por que eu tô falando isso? Bom, na parte 2, os soldados desse partido sequestram o Speedwagon, e o Joseph, como considera ele da família, vai resgatá-lo. Inclusive, tem essa cena incrível do Joseph vestido de mulher pra tentar seduzir os soldados pra entrar na base. Arte, né? Os soldados sequestraram o Speedwagon, pois ele sabia como acordar seres que estavam petrificados, ou seja, o plano dos soldados alemães era despertar esses homens petrificados e usar eles como arma de guerra. Mas eles são burrões, porque o homem petrificado, chamado Santana, desperta e mata todo mundo. Mas o Joseph chegou pra salvar os vagabundos. Então, ele e o Santana travam uma luta, que por mais que não faça sentido, é uma luta muito boa. No fim, Santana acaba imobilizando o Joseph, o impedindo de ganhar a luta, e é aí que o personagem em destaque aparece, o Stromheim, líder do exército alemão que estava na base. Até ele percebe que se o Santana vencer e o mundo afora já era, então ele toma a decisão de ajudar o Joseph, só que em vez dele abrir a porta logo porque o Santana é muito sensível ao sol, ele fica fazendo pose, então o Santana o pega pela perna. Stromheim fala pro Joseph cortar sua perna para conseguir abrir a porta, e assim é feito. Ele abre a porta e o sol vem à tona, mas ainda não acabou. Santana é muito sabido e entra no rombo da perna do Stromheim, assim ficando salvo da luz solar. Então, vendo que não tem o que fazer, Stromheim se sacrifica e se explode. E por mais que não tenha matado Santana, o sacrifício foi até, sei lá, honroso. E Joseph consegue finalmente matar o Santana, mas por incrível que pareça, essa não é a parte que eu quero falar. Eu dei todo esse contexto pra cena que vem agora. Depois de alguns episódios, Joseph e a galerinha do barulho estão numa casa que, sendo sincero, eu não lembro de quem é, me perdoem. Só que um dos 3 homens de pedra aparece pra passar peixeira em todo mundo. Só que o inesperado acontece, o Stromheim volta, mas como? Bom, ele agora é um ciborgue. Que é capaz de ferir Kars, o homem do pilar, e arranca até um pedaço dele. Isso tudo em 1978. E como isso não fosse absurdo o suficiente, o cara tem uma fucking metralhadora embutida na barriga e desce o chumbo no Kars. Mas infelizmente o Stromheim é bucha e acaba sendo partido ao meio pelo mesmo. Mas o menino tá de boas, e cara, certamente esse é um dos personagens mais engraçados e carismáticos de Jojo. E as bizarrices que acontecem em volta dele certamente merecem estar aqui. O cara tem uma metralhadora no lugar do pau. Vamos dar um pulo agora para 1999, na cidade pacata de Morio, com seus habitantes felizes, e a harmonia e paz certamente prevalecem, sem violência, sem crimes e... A parte 4 de Jojo se passa em Morio, onde em vez de ser só uma cidadezinha pequena e pacata, abriga pessoas bem perigosas e muitos psicopatas. Você é otário mesmo, hein? E a cena que eu vou falar se passa exatamente nessa cidadezinha. A cena em si é desse cara aí, Yoshikage Kira, vulgo o melhor vilão de Jojo, onde ele tava sendo perseguido pelo Josuke e a turminha aí, pois ele é um cara meio esquisito. Ele simplesmente tem um fetiche por mãos femininas e não bastando isso ele mata mulheres para ficar com as suas mãos. Só as caras e bocas que esse cara faz quando tá com a mão decepada de uma mulher já é bizarro o suficiente. Mas na cena em específico que eu vou falar, tem uma diferença entre todas desse vídeo.
ela é realmente meio assustadora. O Araki, que é o ator de Jojo, tem a capacidade de fazer coisas realmente meio pesadas ou perturbadoras num tom meio cômico. Tipo aquela cena do Ângelo assassinando brutalmente um cara porque o cachorro dele cagou na rua. Então muitas cenas são pesadas, mas são toscas propositalmente. Mas aqui por mais que tenha alguns ângulos ou caras e bocas que sejam um pouco cômicos, essa daqui é bem mais pesada e perturbadora. E eu tô falando de uma cena que acontece no episódio 33. Yoshikage, como tava sendo perseguido, acaba mudando o seu rosto com um cara qualquer aí, com o auxílio de uma mulher com stand. Então ele meio que volta pra estaca zero de ser um cara despreocupado, mas que ainda assim mata pessoas. Até que uma hora ele vê um casal na rua e os acompanha até o apartamento deles. Detalhe, eles não sabiam. Quando o namorado da moça vai fechar a porta do apartamento, já sabe, né? Ele simplesmente explode o namorado da moça e ela começa a chorar. Depois disso, é 2 minutos de basicamente tortura psicológica. O cara pressiona, ameaça e até dá as orelhas de presente do namorado pra ela. E essa cena mostra o tamanho da crueldade do Kira. No fim, ele pega a mão da mulher, mas tem que destruí-la pelas provas do molequinho lá. Mas eu realmente confesso que essa cena é realmente um pouco assustadora e bizarra. Essa cena aqui foi tão absurda que até virou meme. A cena acontece no episódio 32, onde o episódio mostra vários acontecimentos com vários personagens e horários diferentes. Mas o importante dessa parte é a do Josuke. Depois de ter curado esse mano aí, eles vão atrás do Koichi, que foi sequestrado por esse cara aí. Eles o encontram e o Josuke começa a persegui-lo, mas quando ele o alcança, a mão do Josuke aparece e o cara lá, esse é o nome dele, desaparece. Ele tá escondido esperando só o Josuke exibir um gesto de fraqueza. Enquanto isso, Josuke tá putaço com o corpo da sua mãe desacordado nos seus braços. Mas ele percebe que tem algo no bolso da blusa dela. Ele fuxica e acha um pedaço de papel. E aí... é isso mesmo. Sai uma arma do papel, mas graças a Deus o Crazy Diamond pega a bala. Só que mesmo assim, o cara aí consegue prender o Josuke no papel, mas com a ajuda do maluco lá ele consegue sair e dar-lhe um socaço no beiço do cara. Ele recebe tanto soco que acaba virando um livro. Então, como se não bastasse a cena da arma ser estranha e engraçada, eu acho que essa aqui também entra. É, outra da parte 4, mas fazer o que se ela é muito boa? Esse aqui é o episódio 10, e ele começa de um jeito que só vendo do início você sabe que vai dar merda. Nesse episódio, o Josuke e o Yokuyasu decidem em um restaurante italiano, e já pra quebrar os padrões só tem um funcionário que é o chefe, e o restaurante não possui cardápio. O chefe do restaurante então explica que ele fornece as comidas de acordo com a necessidade do cliente. No Okuyasu, ele vê que ele tá com cáries, ombros deslocados, olheiras e que ele teve diarreia na noite anterior. Primeiramente, ele traz uma simples água. O Okuyasu bebe e simplesmente fica encantado com o sabor disso. Com isso, o Josuke também bebe e confirma que é realmente muito boa. Só que o Okuyasu tá emocionado demais e começa a chorar loucamente. Chora tanto que seus olhos começam a ressecar rapidamente, ficando até enrugado. Josuke fica putaço e pergunta pro chefe o que ele deu pro seu amigo beber. Ele explica que a água vai ajudar nos olhos pesados do Okuyasu e realmente ajuda. O próprio fala que tá sem sono e não tá cansado. Depois disso, o chefe traz um prato de tomates e queijo mussarela. Primeiramente, o Okuyasu come e acha nada demais porque é burro, mas depois ele come do jeito certo e acha maravilhoso. Só que outra coisa acontece. Ele percebe que tá com muita queimação no seu ombro, então ele tira o seu casaco e coça o seu ombro, saindo pele morta dos seus dedos. O chefe fala pra ele coçar mais, assim fazendo o seu ombro ficar parecendo uma cratera. O Josuke fica assustado, mas logo depois o Okuyasu fala que os ombros dele estão melhores do que nunca. Depois o chefe traz um espaguete com molho picante e estranhamente o Okuyasu come. E porque é estranho, porque ele não gosta de comida picante. Só que fica mais estranho porque ele simplesmente não consegue parar de comer, até que seus 2 dentes com cáries saltam da sua boca. Ele fica sem esses dentes, mas do nada 2 novos crescem. O Josuke de saco cheio reverte o espaguete pro seu estado original e vê que tem um stand no prato, que vão pra cozinha onde o chefe tá. Além disso, o Okuyasu agora tá com uma extrema dor de barriga. Então o Josuke vai à cozinha e vê isso. いい食べっぷりだぞメインディッシュ子羊背肉のリンゴソースかけます成功のようだな O cozinheiro joga uma faca do lado do Josuke, enquanto isso, o Okuyasu entra na cozinha e começa a comer loucamente um prato feito pelo chefe, até que as próprias tripas saem da barriga dele, e o chefe vai dar o golpe final do Josuke. Era só um sabonete. Ele foi dar um sabonete pro Josuke pra ele lavar as mãos antes de entrar na cozinha. O Okuyasu também tá bonzão e sem dor de barriga, e o cachorro
também tá bem. A comida meio que só lavou os intestinos deles. E, mano, esse episódio define a parte 4. Bizarro e muito bom. Toda a cena do Okuyasu comendo e tendo um treco depois é bem estranho, mas engraçado ao mesmo tempo. E a cena do cachorro, minha nossa. Por isso, eu acho que esse episódio deve ficar aqui no vídeo. Na parte 3 de Jojo, o maior objetivo que os protagonistas têm é matar o Dio. Os caras passam 48 episódios e atravessam o mundo todo pra cobrir esse cara na porrada. E depois do Dio ter matado o Kakyoin e de ter algumas lutas muito boas, tipo o Polnareff e Vanilla Ice, melhor luta da parte 3, eles finalmente ficam cara a cara com o Dio. E depois do Joseph descobrir o que o stand dele faz, ele vai desesperadamente ao Jotaro pra contar qual é o poder do Dio. O Jotaro aparece e antes do Joseph conseguir falar o que o stand do Dio faz, o Dio para. Engraçado que ele só consegue parar o tempo por 5 segundos, mas ele fica andando super lento, perdendo um tempasso fazendo graça. No tempo parado, ele não pode atacar o Joseph com as próprias mãos, porque o corpo do Joseph tá envolvido em Ramon, uma energia que é capaz de matar o Dio. Então, sensato como sempre, ele pega uma faca e a joga no pescoço do Joseph com o tempo parado. E quando dá zero... Joseph, todo estourado aí no chão, fala pro Jotaro não tentar contra o Dio, pois ele não tem a menor chance. Até nos seus últimos momentos de vida, ele fala pro Jotaro não se aproximar. E a gente vê que ele morreu não só pelo stand de ter virado poeira, mas na frente, na batalha, o seu próprio espírito conversa com o Jotaro. Então, ele morreu. Então, depois de muita porrada, começou essa cena que é simplesmente incrível. O cara literalmente racha o coco do outro. Inclusive, é depois dessa cena que o Dio consegue absorver o sangue do corpo do Joseph. Lembrando que era isso que ele queria desde a parte 3, o sangue de Joestar. Depois disso, aí ferrou, ele só ficou extremamente mais forte, sendo capaz de parar o tempo por mais segundos. E o corpo do velho Joseph, como tá? A luta entre ele e o Jotaro continua, e chega a cena do rolo compressor que ficou bem famosa porque... né? Então o Jotaro descobre que também para o tempo e derrota o Dio, por mais que não faça sentido nenhum o Dio ser derrotado, mas tudo bem. Ok, agora que vem a cena. Depois do Dio ter virado diarreia, o corpo do Joseph vai pra uma ambulância, e aí o Jotaro tem uma ideia. Ele simplesmente pensa que se fizer uma transfusão de sangue do Dio pro Joseph fazer o coração do corpo morto do Joseph bater de novo, o véi vai reviver. E mano, essa é uma das cenas mais intancáveis que eu já vi no anime. Eles fazem a transfusão de sangue pro corpo do Joseph enquanto o Jotaro faz o coração do véi bater. E ele revive. Detalhe que o corpo tava todo podre, cinza e esquelético por causa da falta de sangue. Aí do nada ele fica bombado e novo em folha através da transfusão. É assim que a medicina funciona. Se você levar uma facada na garganta e ter todo o sangue esvaziado do corpo, é só pedir pro seu pai fazer uma transfusão de sangue que você vai ficar bombado e vivinho da Silva. E bom, esse foi o vídeo. Eu sei que faltou alguns momentos e que talvez teria espaço pra bem mais, só que eu achei melhor deixar pra uma parte 2 no futuro. Então daqui a um tempo vai ter a bizarrice em Jojo parte 2. Então é isso, obrigado por ter assistido até o final do vídeo, fique com Deus e até semana que vem. Falou!